Oi, oi, meus amores! Como vocês estão? Quinta-feira! Ih, uma ventania aqui maluca, gente. Gente, quinta-feira, dia 3 de outubro. Já se passaram 3 dias desse mês e você está se cuidando? Está cumprindo as metas que você se propôs a cumprir nesse mês de outubro? Eu tô firme e forte na minha meta. Eu fiz uma meta para esse mês que é de ficar 30 dias sem açúcar. Eu sempre faço metas assim porque me ajudam bastante no meu intestino, na minha saúde em geral, né? Gente, e aí? Vamos para mais uma live de aquecimento para a Jornada do Cocô, que vai acontecer nos dias 8, 9 e 10 de outubro, onde eu vou te dar 3 aulas que vão te ajudar a fazer cocô bonito todos os dias, desinflamando o seu intestino. Então eu tô fazendo essas lives para aquecer até o dia que a gente vai chegar nessa jornada, que vai ser incrível, que eu estava revisando aqui agora, inclusive, antes de começar essa live com vocês. E se você ainda não se inscreveu, vá até o link da bio, o link de inscrição para as aulas está lá, tá bom? Então essas lives são lives pra gente aquecer, para que você já consiga ir melhorando o seu intestino com as dicas que eu vou te dar aqui, tá bom? E o tema da live de hoje é como o estresse afeta seu intestino. Porque eu sei que tá muito em alta essa coisa de falar que o intestino é o segundo cérebro e tudo mais, mas como que isso acontece, né? Então eu vou te explicar como que o estresse pode afetar o seu intestino. E aí, vamos fazer uma visão geral dessa questão, dessa parte emocional. E quando eu falo de estresse, gente, eu tô falando tanto de quadros mais depressivos, mais de humor deprimido, quanto aquela pessoa que é muito ansiosa, muito agitada, ou que é muito estressada, nervosa, né, raivosa mesmo, tá? O que acontece? Eu atuo como nutricionista, já me formei, né, em nutrição há 10 anos. E atuo como nutricionista de consultório há 7 anos e venho agora nessa parte de métodos de criação de protocolos para ajudar pessoas que querem melhorar o intestino, deixar esse intestino mais feliz. E quando eu me formei, não se falava muito sobre essa questão do intestino, sobre fazer o intestino funcionar. A gente aprendia ali o básico e atendia, né, como nutricionista e tal, e ajudava as pessoas ali com o que a gente sabia. Acontece que de uns anos pra cá, essa questão do intestino, e principalmente a sua conexão com o cérebro, ela vem ficando bem falada, muito importante, muitas pessoas falando sobre isso, tanto médico quanto os nutricionistas, quanto profissionais da saúde no geral, né, é algo que tá bem alta. E o que acontece? Isso foi, né, aumentando as pesquisas nessa área, as pessoas começaram a observar e a falar sobre isso. Isso deu um boom muito grande depois da pandemia, né? Porque na pandemia foi um período muito complicado, muito complexo para a maioria das pessoas, né? Foram 2 anos aí que a gente passou com medo, muito reclusos em casa, para quem cumpriu, né, o que tinha para cumprir. E depois disso as pessoas começaram a ter várias alterações emocionais, né? Então as pessoas começaram a apresentar quadros de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, coisas que existiam obviamente antes, mas esse boom a pandemia deu um boom nessa parte emocional, onde muitas pessoas se viram em quadros de estresse, de ansiedade, de depressão, que às vezes nunca tinham passado por isso. Muitas dessas pessoas começaram a utilizar medicação para fazer o tratamento desses problemas emocionais e muitas optam até hoje por tratamentos menos invasivos, digamos assim. Então, por uma terapia, por terapias alternativas, por outras coisas. E a gente tem que entender que cada caso é um caso, tem pessoas que vão precisar realmente de medicamento e tem pessoas que não, que vão conseguir fazer o tratamento desses quadros emocionais somente com uma terapia, com terapias alternativas ou com mudanças no estilo de vida. Bom, dito isso, a gente precisa entender que o nosso corpo é um organismo, né, interligado. E tudo deve funcionar em harmonia, em sinergia. Só que muitas vezes isso não acontece. E isso não acontece por conta, muitas vezes, dos nossos hábitos de vida. Então, quando a gente pensa no estresse, no cérebro e no intestino, muitas vezes, quando a gente fala isso logo de cara, quando começou a se falar sobre isso, parece que é uma coisa que não tem relação nenhuma, né? Mas, o que acontece? Você já viu aquela pessoa que ela não vai ao banheiro, que ela faz cocô ali 1, 2 vezes por semana e quando vai, ela faz aquele cocô de bolinha? Pois é, normalmente essa pessoa, ela vai ser uma pessoa mais enfesada, uma pessoa mal-humorada, estressada, de mal com a vida.
Isso acontece, gente, por quê? Porque o nosso intestino, ele produz 95% da nossa serotonina. E a serotonina é o hormônio do bem-estar, é o hormônio que a gente chama de hormônio da felicidade. Então é aquele hormônio que vai trazer aquela sensação de bem-estar, de felicidade, de estar de bem com a vida mesmo. E ele também é um hormônio que está ligado à motilidade intestinal. O que é isso? A serotonina, ela ajuda a fazer com que essas fezes, elas passem pelo seu trato gastrointestinal e que você consiga realmente evacuar e eliminar aquele cocô ali que se formou, né? Aquele bolo fecal que se formou, tá? Então, é a serotonina, justamente esse hormônio, que vai melhorar a motilidade do seu intestino, né? Só que aí, quando a gente tem um quadro de depressão, de ansiedade, de transtornos emocionais em geral, a gente vai ter naturalmente uma queda na produção dessa serotonina pelo nosso intestino, tá? E aí a gente precisa lembrar também que para que eu produza serotonina de forma adequada, eu preciso ter uma microbiota saudável, eu preciso ter um intestino saudável, tá? Então, quando eu tenho esse quadro de intestino preso ou um quadro emocional, eu vou ter a queda na redução dessa serotonina, na produção dessa serotonina ali produzida pelo intestino. Com essa queda de serotonina, naturalmente eu vou começar a ter esses sintomas, como tanto desconforto físico, né, como estresse, ansiedade, processos depressivos, justamente porque essa serotonina não está ali sendo produzida de forma adequada, tá? E aí, consequentemente, eu vou me tornar, né, aquela pessoa que vive enfesada e que vive mal-humorada, tá? Então, essa produção de serotonina, ela impacta diretamente no nosso humor, né, no nosso bem-estar, na qualidade de vida em geral. E outra coisa que o estresse vai fazer essa relação com o intestino é através do nervo vago, que é o nervo craniano, que vai comunicar o cérebro com o intestino, né? Então, um vai mandar informação pro outro, eles são fofoqueiros, então um conta pro outro o que tá acontecendo. Do tipo, minha microbiota tá toda desequilibrada, desregulada, desorganizada, ele vai ativar ali alguma coisa ali no seu cérebro, o que vai naturalmente te deixar com todos esses sintomas que eu tô falando, que são causados tanto pela serotonina baixa, quanto pela ativação, né, por essa comunicação aí do nervo vago com o intestino. Então, essa comunicação, ela vai favorecer diversos problemas intestinais. Então, desde o intestino preso, né, até o intestino mais solto. E aí a gente lembra, por exemplo, de quando a pessoa fala assim, estou com borboletas no estômago. Ou quando ela está ansiosa com alguma coisa, ela começa a ir diversas vezes no banheiro. Isso acontece, gente, justamente por essa ativação do eixo intestino-cérebro, né? Então, quando a gente muitas vezes vai fazer alguma coisa, vai dar uma aula, vai fazer uma viagem, vai fazer alguma coisa muito importante, quantas pessoas não ficam com o intestino preso? Ou quantas dessas pessoas não ficam com o intestino solto, com diarreia, por estarem ali ansiosas pelo que vai acontecer, né? Então, isso se dá por essa ativação do eixo intestino-cérebro. Além disso, então tem essa sensação de borboletas no estômago, tem a sensação de intestino solto, né? Que é o que acontece na maioria das vezes, quando a pessoa está ansiosa com alguma coisa, ela tende a ficar com o intestino mais solto, até dor de barriga, né? Então, o estresse, essa apreensão que muitas vezes a gente sente, ele vai afetar diretamente o nosso intestino, em uma coisa mais simples, como essa que eu tô falando, e em coisas mais sérias, por exemplo, como em algumas doenças, né? Algumas disfunções, como a síndrome do intestino irritável. Então, para vocês terem uma ideia, gente, a síndrome do intestino irritável, ela é uma doença caracterizada após a exclusão de causas orgânicas. Ou seja, quando a pessoa começa a ter alguns sintomas de síndrome do intestino irritável, ela vai lá, faz todos os exames, né? Faz colonoscopia, calprotectina, vários exames lá relacionados à saúde intestinal e todos dão negativos, né? E aí, ela pode, então, passar por uma avaliação profissional, por um nutricionista, por um médico, que vai avaliar o quadro dela de acordo com os critérios que a gente chama de Roma 4, onde vai avaliar a distensão abdominal, funcionamento intestinal, dor ao evacuar, todos esses sintomas. Então, ela vai relatar aquilo ali, né? Vai fazer um questionário onde a gente vai identificar se existe mesmo essa pessoa realmente ela tem a síndrome do intestino irritável. E aí, essa síndrome do intestino irritável diagnosticada após excluir a falta de alteração em exames
e utilizando esse questionário de sinais e sintomas, ele vai ser muitas vezes diagnosticado com síndrome do intestino irritável, que é uma doença que tem uma relação totalmente, né, que tem uma causa totalmente relacionada com a parte emocional. Então, aquela pessoa que tem síndrome do intestino irritável, muitas vezes, ela vai desenvolver a doença depois de passar por algum processo emocional muito intenso. Um luto, uma separação, uma mudança no trabalho ou alguma coisa nesse sentido. Ou ela vai desenvolver aquele intestino irritável após um processo depressivo ou durante um processo depressivo também. Aquela pessoa que é muito ansiosa, que não trata, ou que tem um intestino, ou que tem, né, um quadro depressivo, algum quadro neurológico, ela é uma forte candidata para ter síndrome do intestino irritável. Muitas vezes, esse emocional alterado vai desenvolver essa síndrome do intestino irritável. Então veja que é uma doença que está crescendo cada vez mais, infelizmente. Muitas pessoas estão sendo diagnosticadas, né, com síndrome do intestino irritável e que está diretamente ligado ao emocional. Então, na síndrome do intestino irritável, por exemplo, a pessoa tá lá comendo, vivendo a vida dela normalmente e daí, depois dela já ter feito um tratamento, né, que é o Low FODMAP, que a gente faz pro intestino irritável, se ela tiver alguma alteração emocional, ela vai automaticamente começar com uma disfunção intestinal. E na síndrome do intestino irritável, a gente vai ter 3 padrões. Então, vai ter aquela pessoa que ela, quando afeta o emocional, ela solta o intestino, que ela tem um quadro de diarreia. Tem a síndrome do intestino irritável de constipação, então é aquela pessoa que trava, que fica com o intestino preso. E tem o padrão misto, que é onde a pessoa fica ali oscilando entre o intestino preso e solto. Mas veja, gente, que é uma doença totalmente ligada à questão emocional. Então é muito comum que eu veja pessoas que estão ali bem, tá tudo certo, e aí fala assim, você vai viajar semana que vem. E ela já fica com medo da estrada, ou ela fica com medo de perder o voo, enfim, coisas nesse sentido. Ela já começa com estufamento, ela já começa com uma distensão abdominal só de pensar na viagem que ela vai fazer na próxima semana, tá? E também, no período ali, no dia anterior à viagem, ela já vai começar com uma diarreia ou com o intestino mais preso, não vai conseguir ir ao banheiro. Então, isso está diretamente relacionado à parte emocional. Tanto é que o tratamento para síndrome do intestino irritável, ele envolve tanto a dieta, né, o protocolo Low FODMAP, que é onde a gente vai tirar os carboidratos fermentáveis, para que esse intestino melhore, fique mais regular, reduza a distensão, reduza a dor e melhore o processo de evacuação, quanto o tratamento emocional. Então, a terapia é um tratamento para síndrome do intestino irritável. A pessoa estar em terapia, ter ali um profissional para acompanhar ela na parte emocional é essencial para melhorar os sintomas de síndrome do intestino irritável. Além disso, a gente já vê na literatura a indicação, né, de yoga, de prática de yoga para pessoas com síndrome do intestino irritável também. Porque a yoga vai trabalhar o lado espiritual e vai trabalhar também essa parte emocional, essa parte mental, que muitas vezes essa mente muito agitada pode estar desencadeando os sintomas intestinais, gastrointestinais, né? E também para a síndrome do intestino irritável, a gente vai utilizar tratamentos, terapias alternativas também. Então, ir para a natureza, ter contato com a família, com os amigos, com microbiotas diferentes, ter ali uma vida social, um momento de lazer que faça bem para a cabeça daquela pessoa, vai naturalmente melhorar o funcionamento do intestino dela, tá? Então, tudo isso vai contribuir para a melhora do quadro. Então, veja que eu trouxe aqui para vocês um exemplo simples, né? Que é um exemplo de, eu vou dar uma aula, vou viajar, uma coisa básica. Estou esperando alguém fazer uma cirurgia, por exemplo, que pode soltar o seu intestino agudo, de forma aguda. Então, naquele momento, naquele dia que você está passando por uma situação específica. E eu também trouxe uma doença que está diretamente relacionada ao emocional, que é a síndrome do intestino irritável. Tá? Então, em ambos os casos, gente, o emocional está diretamente ligado ao intestino. Então, em ambos os casos, eu estou ativando o meu eixo intestino-cérebro e fazendo com que o que acontece na minha cabeça reflita no meu intestino e o que acontece no meu intestino reflita na minha cabeça, tá? E aí, talvez vocês estejam se perguntando, Gabi, mas quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem afeta quem?
Isso a gente ainda não sabe, tá, gente? Isso não tá bem esclarecido se é a piora emocional que afeta o intestino ou se é a piora do intestino que afeta o emocional. Mas pelo que eu vejo, pela minha prática, um vem muito junto com o outro, tá? Às vezes a pessoa ela tem o intestino preso, por exemplo, a vida inteira e tá seguindo a vida, de repente acontece alguma coisa, ela tem uma doença, ela muda e tal, isso afeta o emocional dela e aí, consequentemente, esse intestino piora. E o contrário também acontece. Então, às vezes a pessoa já vem com um quadro de depressão, um quadro de ansiedade, alguma coisa nesse sentido, e o intestino dela começa a travar justamente porque ela desenvolveu ali um problema emocional, e aí isso vai afetar o intestino. Então a gente ainda não sabe quem afeta quem, a gente só sabe que eles são muito fofoqueiros e que um conta pro outro o que tá acontecendo e, consequentemente, eu vou ter alteração do meu emocional combinada com o meu intestino. Então sim, o estresse vai afetar o funcionamento do seu intestino, ou prendendo ou soltando, ou, muito comum também, distensão abdominal. Então às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu não comi nada diferente, minha barriga tá inchada. Por quê? Porque talvez você passou por um momento de muito estresse, e isso vai aumentar a fermentação bacteriana, produzindo mais gases e distensão abdominal. Vai te deixar com aquele desconforto e, consequentemente, você vai ter ali também alteração no funcionamento do seu intestino, tá? E aí a gente precisa entender também que não é para todo mundo que isso acontece. A gente tem órgãos de choque no nosso organismo e cada pessoa vai ter um, tá? Então, para algumas pessoas vai ser o intestino, vai ser esse intestino que prende ou que solta. Para outras pessoas vai ser o estômago, para outras pessoas vai ser a cabeça. Então, toda vez que ela passa por um problema, ela tem uma dor de cabeça, por exemplo, né? Então, cada um vai manifestar de uma forma. A grande questão, gente, é que a maioria das pessoas vai manifestar através do intestino também, justamente por conta dessa ligação, tá? E eu sou um exemplo vivo disso, porque eu sempre tive o intestino mais pro preso, e eu só melhorei depois que eu comecei a estudar modulação intestinal, que eu me tratei. E quando eu tô passando por uma situação, principalmente de saúde, né, da minha família, alguma coisa assim, que eu estou muito ansiosa e tudo, eu fico com o intestino muito solto, tá? Então eu fico com esse intestino solto quando eu estou ali ansiosa, principalmente por uma questão de saúde, né? Então eu já contei aqui pra vocês que meu pai, ele teve câncer de intestino, e da primeira vez que ele foi fazer a cirurgia, eu que fiquei na sala de espera, né? Porque era finalzinho ali da pandemia, então só podia ficar uma pessoa. Minha mãe e minha irmã ficaram no andar de baixo do hospital, e eu fiquei ali na sala de espera sozinha. E meu pai entrou pra fazer a cirurgia e demorou pra começar, porque sempre demora mesmo e tudo. E eu ali esperando. E, gente, eu tava em jejum, tá? Era 8 horas da manhã. Eu fui no banheiro até ele terminar a cirurgia entre 8 e 1 da tarde, 10 vezes. E eu fazia cocô mole, aquele cocô feio, tipo 7. De quê? De ansiedade, de nervosismo, aguardando a cirurgia dele, né? Então, enquanto não finalizou a cirurgia, eu não consegui comer e eu não consegui parar de ir no banheiro, tá? Então, o meu intestino, ele responde muito aos estímulos de ansiedade, quando eu não tô legal com alguma coisa nesse sentido, meu intestino sempre sofre bastante, sempre solta, tá? Ao contrário, quando eu estou com medo, eu estou apreensiva, eu estou ali aguardando, às vezes, alguma coisa, eu começo a travar. Então, o meu órgão de choque é o intestino. Ele manifesta tudo aquilo ali que está na minha cabeça, tá? Bom, então é isso, meus amores. Era isso que eu queria falar com vocês hoje. Como explicar, né, como que o estresse vai afetar o seu intestino. Então, mente sã, intestino são, tá? Então, tentem manter a mente equilibrada para o seu intestino funcionar e vice-versa, tá bom? Foi isso, então, é a nossa mais uma live, né, pra jornada de aquecimento para a jornada do cocô, que vai acontecer nos dias 8, 9 e 10 de outubro. Se você ainda não tá inscrita, se inscreve através do link da bio, tá bom? Eu espero vocês amanhã às 12h30. Um beijo e boa quinta!